Câmara aprova texto que limita o ICMS sobre combustíveis. STJ autoriza plantio de maconha para fins medicinais. Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo conseguem reajuste de salário e suspendem greve. Ministro da Justiça diz que busca por desaparecidos no Amazonas seguirá até serem esgotadas todas as possibilidades. OMS decide avaliar necessidade de vacinação em massa contra a varíola do macaco. Rússia cerca as tropas da Ucrânia no leste do país e forças locais não desistem da batalha. Número de matriculados no ensino superior do Brasil caiu no ano passado. E uma cerimônia na Bolsa de Valores oficializou que a Eletrobras não é mais estatal. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os paulistanos enfrentaram o caos hoje de manhã por causa da greve dos motoristas e cobradores de ônibus da maior capital brasileira. Como conseguiram reajuste dos salários, suspenderam a paralisação que começou à meia-noite, durou pouco mais de 15 horas e afetou pelo menos 1,5 milhão de pessoas. Apenas 45 das 150 linhas do período da manhã estavam em funcionamento. Ao todo, a cidade de São Paulo conta com 713 linhas de ônibus. No dia anterior, a Justiça havia determinado que durante o horário de pico da manhã, 80% das frotas rodassem pela cidade. Mas, de acordo com a SP Trans, foram apenas 42%. A categoria reivindicava reajuste salarial de 12,47%. Além disso, o sindicato pedia também que o mesmo reajuste fosse aplicado ao vale-refeição, 100% das horas extras e a participação nos lucros e resultados, conhecido como PLR. Após o dia tumultuado, o sindicato entrou em acordo com os empresários do setor e a greve foi suspensa por 5 dias úteis. Em nota, a corporação anunciou que as linhas de ônibus voltariam a circular pelas ruas de São Paulo de maneira progressiva até a meia-noite de amanhã. Segundo informações, a prefeitura liberou verba para o subsídio. Os empresários também aceitaram a reivindicação da categoria para que o aumento retroativo fosse pago a partir de maio, ou seja, no mês de julho, o trabalhador da categoria receberá não só o seu salário reajustado com base na inflação, como também a diferença nos valores dos meses de maio e junho. Ainda na nota liberada pelo sindicato, a associação informou que a greve foi suspensa, mas que outras reivindicações seguirão em negociação. O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que a busca pelo paradeiro do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips prosseguirá até se esgotarem todas as possibilidades. Hoje, servidores da FUNAI realizaram uma manifestação em frente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília. O ministro afirmou que as buscas tiveram início assim que as Forças Armadas, a Polícia Federal e a própria FUNAI foram colocados pelo governo federal para trabalhar em conjunto com os órgãos estaduais. Torres classificou a região como extremamente complicada em razão de seu difícil acesso e por ser distante de Manaus. Também afirmou que teve uma conversa com a ministra do Reino Unido sobre o assunto, onde garantiu que o governo brasileiro fará tudo o que estiver em seu alcance para colocar um ponto final no caso e não encerrará os trabalhos antes de todas as possibilidades de busca na região forem esgotadas. A declaração veio um dia após a publicação do jornal britânico The Guardian afirmar que os corpos dos desaparecidos haviam sido encontrados na selva.
Entretanto, essa informação foi desmentida pela Polícia Federal. Em solidariedade aos familiares de Bruno e Philips, os servidores da FUNAI estão realizando uma paralisação de 24 horas. Pela manhã, o grupo realizou uma manifestação em frente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília, onde pediam a retratação do presidente do órgão, Marcelo Augusto Xavier da Silva, por fala sobre a atuação do indigenista, além de mais segurança para trabalhadores em áreas de proteção. Diante do ato dos servidores, a FUNAI afirmou que realiza ações permanentes e contínuas de fiscalização e vigilância territorial na terra indígena Vale do Javari, em conjunto com órgãos ambientais e de segurança pública competentes. E também lembrou os quase 10 milhões de reais investidos em ações nos últimos 3 anos para realizar medidas de monitoramento de atividades ilegais na extração de madeira, pesca predatória e atividade de garimpo. A Polícia Federal informou agora à noite que prendeu mais um suspeito do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. De acordo com a corporação, Ozenei da Costa Oliveira, de 41 anos, foi detido em Atalaia do Norte. Após forte avanço ontem, segunda-feira, e à espera de decisões sobre juros aqui e nos Estados Unidos nos próximos dias, o dólar fechou em alta de 0,37% nesta terça-feira e encerrou cotada em R$ 5,13 na venda. A Bolsa de Valores caiu 0,52%, com 102.063 pontos. O uso de máscaras contra a Covid-19 voltou a ser obrigatório hoje em todos os locais fechados de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Foi a primeira capital brasileira a tomar a decisão devido ao aumento no número da doença no país. A validade será até 31 de julho, quando será feita uma nova avaliação, contando o número de casos e mortes na cidade, além dos índices de vacinação. E veja a seguir, Câmara aprova texto que limita o ICMS sobre combustíveis. E veja também, uma cerimônia na Bolsa de Valores de São Paulo oficializou que a Eletrobras não é mais estatal. A Eletrobras não é mais estatal. A solenidade que oficializou a passagem da principal empresa do setor elétrico brasileiro à iniciativa privada foi realizada hoje na Bolsa de Valores de São Paulo com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e os ministros de Minas e Energia e da Economia. No evento, Paulo Guedes declarou que a privatização da companhia vai aumentar a sua capacidade de investimento. A missão é o quê? A missão é deixar esse legado para gerações futuras. Então, a maior empresa de geração de energia limpa, renovável do mundo está livre. É como um filho que saiu de casa aos 18, 19 anos e foi para a vida. E agora vai vencer e vai seguir. Não precisa mais ficar sob a proteção do Estado. Rodrigo Limp, CEO da Eletrobras, afirmou que a capitalização vem na sequência de uma reestruturação desde 2016, após um dos períodos mais difíceis da história da empresa. Limp ressaltou que a operação vai possibilitar investimentos em energia renovável. A expectativa do CEO é que o processo seja concluído até o fim de julho. E agora a Eletrobras começa uma nova fase, com um novo modelo de governança, e não tenho dúvidas de que, pelo que tem demonstrado em termos de excelência técnica, capacidade de inovar e superar desafios, a Eletrobras está preparada para seguir seu papel de protagonista no setor elétrico. Já o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, disse que o dia é histórico para o país. Sai de cena uma empresa estatal, entra em cena a maior corporação de energia renovável da América Latina, com uma capacidade de investimento renovada. O presidente Jair Bolsonaro também esteve presente na cerimônia, mas não discursou. A privatização da Eletrobras foi concluída após a oferta pública de ações. O preço por ação foi definido em R$ 42 e levantou pouco mais de 29 bilhões de reais, segundo a companhia. O total da operação pode ultrapassar 33 bilhões de reais. Trata-se da maior oferta de ações na Bolsa Brasileira desde a mega capitalização da Petrobras, realizada em 2010, e que movimentou 120 bilhões de reais. Ao fim do processo, a participação do governo na Eletrobras deve cair de 72% para 45%.
ritmo dos serviços diminuiu. A alta em abril foi de 0,2% contra o aumento de 1,4% em março. Duas atividades garantiram que o setor com maior peso na economia continuasse no terreno positivo: tecnologia de informação e serviços às famílias. Segundo o IBGE, o acumulado do ano de 9,5% mantém o nível acima do período pré-pandemia. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base do projeto que limita as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidentes sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A medida foi igual à tomada ontem pelo Senado, que deverá manter o óleo diesel como está, congelado há 32 dias, e a gasolina há 95 dias. Nessa segunda-feira, o Senado aprovou o projeto que fixa em 17% a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público. O texto recebeu 77 emendas e, depois de analisá-las, o relator, senador Fernando Bezerra, acolheu 4 emendas integralmente e 9 parcialmente. O texto, aprovado por 65 votos a 12, prevê uma compensação aos estados por meio do abatimento de dívidas com a União, quando a perda de arrecadação passar de 5%. E os governos não endividados terão prioridade para fazer empréstimos com o aval da União, além de terem acesso a recursos adicionais no ano que vem. O texto aprovado ainda reduz a 0 as alíquotas de CID Combustíveis e PIS/COFINS incidentes sobre a gasolina até 31 de dezembro deste ano. Atualmente, esses tributos federais já estão zerados para diesel e gás de cozinha. O relator optou também por derrubar a 0 a PIS/COFINS, que incide sobre álcool hidratado e sobre álcool anidro adicionado à gasolina. Segundo Fernando Bezerra, as perdas de arrecadação de estados e municípios vão representar pouco diante do aumento das receitas dos últimos anos. Ou seja, nós estamos falando aqui de que os estados poderão ter, pela projeção do Senado Federal, um incremento, uma redução de receita de pouco mais de 20 bilhões de reais, para um aumento de receita de 191,6. Estamos falando de algo em torno de 10%. Ora, 10% para a receita extraordinária verificada pelos estados brasileiros é sim suportável. Os estados poderão comportar e dar a sua contribuição para que a gente possa reduzir o preço da energia, o preço dos combustíveis, o preço das telecomunicações. Este economista explica que o projeto é positivo porque vai ajudar a reduzir o preço dos combustíveis, mas que os efeitos não duram muito tempo, já que outros fatores, além do ICMS, contribuem para a composição do preço. O estabelecimento de um teto para o ICMS de combustíveis vai provocar um efeito de redução no preço dos combustíveis e no gás de cozinha. No entanto, provavelmente esse efeito vai durar muito pouco tempo. É que o preço desses produtos acaba tendo uma influência muito grande do câmbio e do preço do petróleo no mercado internacional, além de outros fatores. Então, mesmo que se aprove esse teto, e é até uma boa medida, provavelmente a população vai observar ainda um aumento no preço dos combustíveis até o final do ano, depois de um determinado prazo. Então pode ser sim uma boa medida, principalmente porque realmente se cobra uma alíquota muito grande de imposto. No entanto, para efeito de preço dos combustíveis, isso deverá demorar muito pouco tempo. E a inflação está ajudando as contas do governo. Em abril, depois de arrecadar impostos e pagar as contas, a União ficou com 28 bilhões e 600 milhões de reais no caixa. Ficou faltando quitar os juros. Foi o melhor resultado da história para o mês de abril. Nos 4 primeiros meses, o saldo positivo é de 79 bilhões, o mais alto dos últimos 23 anos. Na tentativa de fortalecer a segurança alimentar global, o Brasil assinou um acordo com outros 5 grandes países exportadores agrícolas. A Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos e México adotaram a Declaração Conjunta de Exportadores Agrícolas, que inclui um aumento na produção de alimentos e fertilizantes.
A informação foi divulgada pelo chefe da diplomacia dos Estados Unidos para a América Latina, que afirmou que a declaração foi adotada durante a Cúpula das Américas, realizada na semana passada em Los Angeles. De acordo com a Casa Branca, os 5 países dizem que, como grandes exportadores agrícolas, podem fortalecer a segurança alimentar global. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação estima que os países importadores de alimento vão pagar mais, mas vão receber menos em 2022 devido à guerra na Ucrânia. O conflito teve um impacto global e agravou a crise alimentar em muitos países com o aumento dos preços de grãos e fertilizantes. O objetivo do grupo de 5 países é maximizar a oferta de alimentos para tentar manter a estabilidade de preços e garantir que as sanções pela guerra não afetem esses produtos. Os signatários também se comprometeram a prestar assistência humanitária aos mais vulneráveis com doações. E veja a seguir, número de matriculados no ensino superior do Brasil caiu no ano passado. E veja também, Rússia cerca as tropas da Ucrânia no leste do país e forças locais não resistem da batalha. Com a mesma intensidade desde fevereiro, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia permanece destruindo cidades. Nesta terça-feira, as forças russas tentaram cercar o exército ucraniano na cidade estratégica de Severodonetsk, no leste do país. Enquanto isso, o governo ucraniano de Kiev afirma que suas tropas continuam resistindo à invasão. A Rússia intensifica os combates em Severodonetsk enquanto a Ucrânia tenta resistir. O objetivo do exército invasor é cercar a cidade estratégica. A localidade industrial de 100 mil habitantes e a vizinha Lysychansk, separadas pelo rio Donets, estão há várias semanas sob fogo das tropas russas que pretendem tomar o último reduto de Kiev em Lugansk, uma das 2 regiões que, ao lado de Donetsk, forma a bacia de mineração do Donbass. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o custo humano da batalha é muito elevado, mas se mostrou confiante em conseguir mudar a situação caso o país receba mais armas dos ocidentais. O governo dos Estados Unidos já começou a entregar armas pesadas para a Ucrânia e o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, vai presidir na quarta-feira uma reunião do Grupo de Contato para a Ucrânia em Bruxelas, onde será discutida uma possível aceleração do fornecimento. O conselheiro presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, listou na segunda-feira as necessidades de suas tropas, incluindo obuses, tanques e veículos armados. No campo diplomático, a União Europeia deve anunciar em uma reunião de cúpula nos dias 23 e 24 de junho se concede à Ucrânia o estatuto de candidato a integrar o bloco. Para a Rússia, controlar Severodonetsk abriria o caminho para avançar em direção a outra grande cidade do Donbass, Kramatorsk, um passo importante para conquistar toda esta região, que já está parcialmente sob controle de rebeldes apoiados por Moscou desde 2014. Uma pesquisa revelou que alunos de escolas públicas no modelo ensino integral estão mais seguros de violência escolar do que em colégios de outros modelos de ensino. Um assunto sempre preocupante que envolve crianças e adolescentes é a violência escolar. Em Dourados, a Ronda Escolar, trabalho realizado pela Guarda Municipal nas escolas municipais, estaduais e particulares, já atendeu 70 boletins de atendimento com problemas resolvidos no próprio local e lavrou 9 boletins de ocorrência. As questões internas reduziu bastante também, mas isso não acaba assim, né? Sempre tem problemas de convivência, as agressões, e é esse tipo de coisa que a gente sempre está interferindo. E também as questões de droga, né, que isso está sempre vinculado também à escola, ao entorno da escola, e é nessas situações que a gente sempre tenta apoiar a escola. Nas escolas, as violências mais presentes são ações de depredação do espaço físico, vandalismo, pichações, brigas, cyberbullying, o bullying que envolve ameaças, xingamentos, insultos, discriminações, intimidações, agressões físicas, verbais e psicológicas, uso e comércio de drogas, furtos e a utilização de armas. Uma das principais causas da violência nas escolas são reproduções de ambientes violentos, como, por exemplo, presença de discussões familiares, ausência dos pais ou responsáveis,
falta de afeto, violência presente nos meios de comunicação. Se ela tem, são os pais, vamos colocar, né, ou figuras de referência, pode ser os avós, se ele vive num ambiente de agressividade ou de conflitos ou de brigas constantes, internamente, essa criança ou adolescente, ela vive com angústia, ela vive triste e muitas vezes para nós, como criança, adolescente ou até mesmo adultos, uma maneira mais fácil da gente expressar a tristeza é com a raiva. A questão da saúde mental, de uma forma geral, ela precisa ser assistida. Então, precisaria de um suporte para professores, ter um programa para poder treinar esses alunos, né? Ter algo mais de suporte mesmo, de ferramentas para eles. Ter os pais também, oferecer ferramentas para os pais, porque muitas vezes os pais têm o querer bem do filho, mas não têm essas ferramentas de como utilizar ou como fazer de acordo com a rotina deles. Uma pesquisa realizada em 2019 pelo Instituto Sonhar Grande mostrou que alunos que fazem parte do modelo de ensino integral correm menos risco de violência escolar do que aqueles que estudam no ensino convencional. A pesquisa não levou em conta o tempo de aulas remotas de 2020 a 2021 devido à pandemia do coronavírus. Em escolas de ensino integral, o índice de violência geral, como roubos e agressões físicas, é 8,6% menor do que em escolas de outro formato educacional. Já a violência velada, que enquadra ameaças, consumo de drogas e presença de armas, é 13,5% maior em escolas não integrais. Para minimizar o impacto da violência no âmbito escolar, é proposta atividades que envolvam artes visuais, música, dança, teatro, esporte e lazer, a fim de trazer para a escola a arte e educação como estratégias. O aluno da escola de tempo integral, ele permanece 9 horas na escola. Então, a gente trabalha o projeto de vida. Então, a gente costuma dizer assim, que a escola de tempo integral, ela é uma oficina para a vida. Então, a gente não trabalha só a formação acadêmica, mas a formação humana, formação para a vida, o desenvolvimento das competências socioemocionais, que está tão em alta agora, após a pandemia. Então, quando o aluno está aqui e ele não está vulnerável, não só na questão de estar na rua, mas vulnerável em termos dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, a escola, através dos professores, da equipe pedagógica, consegue observar com mais tempo, com mais cuidado, as manifestações desse estudante. Porque a violência nada mais é que uma manifestação de um sentimento, que às vezes ele carrega e ele vai extravasar de forma física. Então, com várias atividades, com esse projeto de vida, com o acolhimento diário que nós fazemos, a gente acredita assim, que isso contribui muito para que esse aluno ele não sofra e ele nem cometa violência. Trabalhadores nascidos em dezembro poderão fazer o saque de até R$1.000 do FGTS a partir de amanhã. Este é o último grupo a ter os valores pagos, que terá até o dia 15 de dezembro para retirar o valor. Nas estimativas da Caixa Econômica Federal, serão R$2,3 bilhões disponibilizados pelo governo federal nesta etapa, de um total de 30 bilhões direcionados ao saque extraordinário. No ano passado, a taxa de matrículas em universidades públicas e privadas caiu mais de 5% em relação a 2020. Mesmo com o início da vacinação e estabilidade de casos e mortes por Covid-19, o número de matrículas abertas em universidades de todo o país atingiu 8.200.000 no ano passado, o que representa uma queda de quase 5,5% em relação a 2020. Nas universidades privadas, que somam 75% das matrículas, esse número caiu 7% em relação ao ano anterior e foram contabilizados 6.200.000 novas aberturas de matrículas. Já na rede pública, teve estabilidade em 1.900.000 no ano passado. A queda no acumulado geral deve-se principalmente às dificuldades de professores e alunos em participar de aulas online. Mas o ponto mais preocupante do levantamento do Instituto Semesp é a redução no volume de alunos com idades entre 18 e 24 anos no ensino superior, que caiu quase 7%.
Em compensação, a taxa bruta de escolarização, que envolve outras faixas etárias, aumentou de 35% para 37% entre os anos de 2018 e 2020, o que pode-se concluir que muitas pessoas estão ingressando na faculdade mais tarde. E veja a seguir, Superior Tribunal de Justiça autoriza plantio de maconha para fins medicinais. E ainda, rede social fundada por um ex-assessor de Donald Trump para acabar com a censura já é sucesso no Brasil. O índice de endividamento das famílias no Mato Grosso do Sul caiu pelo terceiro mês seguido. A princípio, isso parece algo positivo, mas não é bem assim. Uma família endividada é aquela que deve algum valor que precisa ser pago no futuro. Por exemplo, quando faz uma compra parcelada no cartão de crédito, fez um empréstimo imobiliário, está pagando as parcelas, ou adquiriu um eletrodoméstico dividido no carnê. Tem muitas, a gente vai pagando aos poucos, né, para voltar ao normal. Tem que parcelar em várias vezes para poder dar conta de pagar. De acordo com a pesquisa de endividamento do consumidor realizado na capital, o índice de famílias com contas a pagar caiu pelo terceiro mês consecutivo. A Federação do Comércio realiza essa pesquisa mensalmente. Em março, o índice foi de 63%, em abril 62% e em maio ficou em 61%. A redução é ainda mais significativa quando comparados aos números do mesmo período do ano passado. Em plena pandemia, 68% das famílias campograndenses estavam endividadas. Em uma análise isolada, isso pode significar que as famílias estão comprando mais à vista, mas é preciso considerar o resultado de uma outra pesquisa de intenção de consumo para interpretar os dados. Isso mostra que os consumidores estão mais preocupados e mais cautelosos. Por quê? A gente remete isso à situação econômica atual. É por conta da redução do poder de compra, os produtos estão mais caros e a renda não acompanha, e o consumidor fica mais cauteloso em relação a contrair dívidas. Para a economista da FEComércio, o resultado da pesquisa mostra que a maioria dos consumidores ainda está conseguindo administrar a situação. Nós temos aí previsão, que isso melhore, tendo em vista que o saldo de emprego do Mato Grosso do Sul é bom e também por conta do período agora. A mesma pesquisa revela que 29% das famílias endividadas têm contas em atraso e 12% não terão condições de pagar as dívidas. Fazer malabarismo para poder fazer um equilíbrio direitinho, né? Senão não vai cair por brejo. Fazer um empréstimo pessoal para quitar o cartão de crédito, que tem as mais altas taxas de juros do mercado, pode ser uma boa saída. Foi o que fez esta aposentada. E a senhora ainda utiliza esse cartão? Não, cancelei. A Receita Federal abriu hoje as propostas para quem quiser participar do segundo leilão com produtos apreendidos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. São 63 lotes com diversos itens, como smartphones, bicicletas, roupas, joias, entre outros. O leilão será em 28 de junho, mas quem tiver interesse já pode enviar as propostas pelo site da Receita até o dia 27 de junho. Todo o processo será feito pela internet de forma eletrônica e servirá tanto para pessoas físicas como jurídicas. A Procuradoria-Geral da República pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal a extinção da pena do deputado Daniel Silveira, que foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a instituições, depois que o presidente Jair Bolsonaro concedeu perdão de pena. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirmou que o decreto de indulto individual é existente e sua repercussão jurídica está condicionada à necessidade de decisão judicial declarando extinta a pena do deputado. E disse ainda que não é possível discutir a validade do indulto presidencial. Após o envio da manifestação ao STF, a advogada de Silveira, Mariane Andréa Cardoso, divulgou uma nota dizendo que o órgão acolheu os recursos apresentados e que a análise
análise da constitucionalidade do ato do presidente Jair Bolsonaro deve ser feita nas ações específicas que questionam o decreto do perdão. Para a Procuradoria, somente uma decisão nessas ações sobre a constitucionalidade poderia impedir o reconhecimento da extinção da pena de Silveira. A relatora da ação, ministra Rosa Weber, solicitou ao governo mais informações sobre o perdão e a Advocacia Geral da União se manifestou, dizendo que o perdão é constitucional e não gera crise entre os poderes executivo e judiciário. Os ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça permitiram hoje que 3 pessoas plantem maconha para fins medicinais. A decisão, tomada por unanimidade, é inédita. Os ministros atenderam aos recursos de pacientes e familiares de pessoas com doenças que precisam de tratamento com a substância cannabis. Com o aval do STJ, eles não poderão ser punidos e enquadrados na lei de drogas. O Ministério da Economia alterou uma portaria que já está em vigor e estabelece os feriados nacionais e os dias de ponto facultativo deste ano. Assinado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e publicado no Diário Oficial da União de hoje, o documento inclui o dia 17 de junho, essa sexta-feira, como ponto facultativo para servidores federais. Com a mudança, 2022 terá 9 feriados e 7 pontos facultativos. Por exemplo, dia 16, essa quinta, é considerado ponto facultativo pela celebração cristã de Corpus Christi. Após registro no aumento de casos de Covid em Dourados, em Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal publica decreto com orientações e medidas que devem ser tomadas nas escolas da cidade. Há mais de 2 meses, em todo o Mato Grosso do Sul, após boa parte do público-alvo estar imunizado contra a Covid-19, algumas medidas de biossegurança deixaram de ser obrigatórias, como o uso da máscara de proteção, por exemplo, salvo em hospitais, postos de saúde e clínicas médicas. Mas diante do aumento no número de casos em Dourados, onde estudam quase 50 mil alunos matriculados nas mais de 150 unidades escolares, entre municipais, estaduais e particulares, as medidas de orientações sobre a doença foram retomadas após a publicação no Diário Oficial do município. Então, nas nossas escolas permanece a aferição de temperatura nas entradas das escolas, o uso do álcool gel, todas as escolas estão equipadas com dispenser de álcool gel no interior da escola. Se o aluno passa mal, a gente faz a aferição da temperatura. Se a criança está febril no meio do período da aula, tem um espaço onde ela fica aguardando o pai, e a gente pede para o pai fazer o acompanhamento. Se permanece esse sintoma, ele leva a criança, faz o teste, comunica à escola, e aí a escola comunica a vigilância epidemiológica diz, fecha a turma, ou não, dispensa a escola toda, faz a sanitização. Então, assim, todas as medidas continuam sendo seguidas à risca. Ainda de acordo com o decreto, o uso de máscara facial continua sendo opcional, mas diante de qualquer sintoma gripal, o isolamento é recomendado. Em Dourados, dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam que no município, do dia 1º de maio até o dia 9 de junho, foram contabilizados 584 casos positivos de Covid-19. E a ideia com o decreto é reforçar a importância do uso do álcool em gel, da higienização das mãos, aferimento da temperatura. Mais do que isso, é isolar quem está com sintomas. Todas as escolas, as nossas unidades escolares, os gestores cumprem criteriosamente esses protocolos, porque aí resguarda a nossa criança, o nosso profissional. Então, assim, eles cumprem diariamente ali a questão da aferição de temperatura, a questão do uso do álcool gel, né, a questão de orientação das crianças também, de lavar as mãos, né, de não levar as mãos à boca, de não compartilhar a colher, de evitar o toque mesmo no recreio, né? Então, assim, eles cumprem e vêm trabalhando isso diariamente dentro das nossas unidades escolares. A Costa Rica venceu hoje a Nova Zelândia por 1-0 e ficou com a última das 32 vagas para a Copa do Mundo do Catar. Na sexta participação da seleção costarriquenha no evento, ela vai participar do Grupo E, considerado um dos mais difíceis da competição, ao lado de Alemanha, Espanha e Japão. E segundo o Ministério da Saúde, o Brasil ultrapassou a marca de 500 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 distribuídas à população.
Até o momento, 164 milhões e 700 mil pessoas já foram vacinadas com as 2 doses ou com a dose única, o que representa cerca de 77% de imunizados no país. A poluição tira em média 2 anos da expectativa de vida da população. Segundo dados da Universidade de Chicago, os impactos do problema podem ser comparados ao tabagismo. O Instituto afirmou que se os níveis globais de partículas que causam a poluição atmosférica fossem reduzidos para os 5 microgramas por metro cúbico, padrão recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a expectativa média de vida da população aumentaria em mais de 2 anos. A pesquisa também mostrou que mais de 97% da população global vive em áreas onde a poluição do ar excede os níveis recomendados. Um problema de saúde pública que tem sido negligenciada, segundo os idealizadores do estudo. Para se ter uma ideia, os moradores do sul da Ásia perdem cerca de 5 anos de vida como resultados da poluição. Na China, embora a expectativa de vida tenha melhorado em cerca de 2 anos desde 2013, quando o país iniciou uma guerra à poluição reduzindo em 40%, os moradores poderiam viver quase 3 anos a mais em média se seguissem os padrões. Apesar dos esforços, no ano passado, nenhum país conseguiu atender ao padrão estipulado pela OMS de acordo com uma pesquisa sobre dados de poluição pública no início deste ano. A Organização Mundial da Saúde vai avaliar se a varíola do macaco representa uma emergência de saúde pública de alcance internacional. A União Europeia e o laboratório dinamarquês Bavarian Nordic anunciaram hoje que vão comprar 100 mil doses da vacina contra a doença. Já foram detectados casos em 19 países membros, além da Noruega e da Islândia. O surto global de varíola do macaco é claramente incomum e preocupante. É por isso que decidi convocar o Comitê de Emergência sob os regulamentos internacionais na próxima semana, para avaliar se esse surto representa uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Comercializada sob o nome Invanex na Europa, Jynneos nos Estados Unidos e Invamune no Canadá, é uma vacina de 3ª geração autorizada na Europa desde 2013 e indicada contra a varíola em adultos. O regulador europeu de medicamentos anunciou no início de junho que havia iniciado em negociações com a Bavarian Nordic para eventualmente ampliar seu uso contra a varíola do macaco. A doença, que não costuma ser mortal, pode causar febre, dor de cabeça, dores musculares, além de erupções cutâneas. Segundo a OMS, em 8 de junho, o número de casos confirmados da doença era de 1.300 no mundo, em países não endêmicos. A doença é endêmica em 11 países da África Ocidental e Central. A rede social fundada por um ex-assessor de Donald Trump já é um sucesso no Brasil. Getter foi criada com a missão de acabar com a censura na rede. Em conferência em São Paulo, o CEO da empresa conversou com a nossa equipe. Uma rede social em expansão no mundo todo. Com menos de 1 ano de existência, a Getter já acumula quase 6 milhões de usuários em países como Japão, França, Alemanha, Canadá e Brasil, onde quase 800 mil pessoas estão cadastradas, o que coloca o país como o 2º maior mercado mundial da plataforma, perdendo apenas para os Estados Unidos, onde a rede foi criada por Jason Miller. Ex-assessor-chefe de comunicação do ex-presidente americano Donald Trump, Miller afirma que o sucesso da Getter por aqui se deve aos valores dos brasileiros, que para ele acreditam no lema da plataforma, uma rede social criada para dar voz a quem quer se expressar, sem bloqueios ou cancelamento. A Getter entrou no ar em julho do ano passado, justamente com essa missão: não censurar seus usuários, como, segundo Miller, fazem tantas outras redes. Foi em 2020, após as eleições dos Estados Unidos, que o CEO se atentou à censura tão presente nas plataformas e percebeu que esse não é um problema da América, mas uma questão global. Para mudar esse quadro, criou a Getter e hoje diz que tem como prioridade proteger a liberdade de expressão.
Mas ressalta que a plataforma conta com mecanismos de inteligência artificial e funcionários de todas as nacionalidades para identificar qualquer conteúdo que viole os termos de uso da rede, como incitação à violência ou apologia às drogas. Segundo o CEO, os moderadores garantem que a Getter continue mantendo o respeito devido, sendo um ambiente familiar de discussões saudáveis e divertidas. Características que, por outro lado, dão à rede a fama de conservadora. Sobre isso, Miller enfatiza que a plataforma não tem lados, está aberta para todos, independente de partido ou religião. Mas o fato é que a rede preza pela manutenção de instituições tradicionais. Por isso, o empresário veio a São Paulo, especialmente para participar da 3ª edição da CPEC no Brasil, uma conferência conservadora realizada em Campinas, no interior paulista, no último final de semana. O CEO aproveitou a oportunidade para reforçar que existe uma rede social que se baseia na liberdade de expressão e que pode ajudar todos aqueles que valorizam esse direito. Sobre a abertura de um escritório aqui no Brasil, informação essa que vem sendo especulada praticamente desde a fundação da Getter. Bem, o CEO disse que os processos estão em andamento e que a expectativa é de que esse plano seja concretizado até o final deste ano. Mas tem mais uma novidade, é o Getter Pay, uma plataforma de pagamento digital feito com criptomoedas que a empresa deve criar no futuro bem próximo. Com tudo isso, Miller diz que espera atrair cada vez mais usuários do Brasil e do mundo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.